Senhor meu Deus, queremos mais uma vez agradecer ao Senhor pela sua misericórdia, pela sua compaixão para conosco, por permitir que mais uma vez pudéssemos estar em sua tão preciosa presença, nesse dia tão especial, quando vamos dar início ao novo trimestre de estudo bíblico da sua tão preciosa palavra. Que alegria para nós poder estar aqui juntos mais uma vez com seus filhos e filhas que nos prestigiam com sua audiência e suas visualizações, interagindo conosco com seus comentários e sugestões. Que alegria poder estar compartilhando com eles, sendo edificados juntamente com eles através de sua tão preciosa palavra. Somos totalmente dependentes de Ti, Senhor. Precisamos de Ti para cada situação, para cada momento, para cada expressão de pensamento, de ideia, de exposição, seja ela em todos os sentidos, Senhor. Toma direção em nossas vidas, nossos amigos, irmãos que nos ajudam, partilham com o nosso trabalho, nossos professores dessa igreja local, ao pastor que nos tem apoiado nesse novo ciclo de estudos. Assim rogamos pela sua graça, bondade e misericórdia, e desde agora te agradecemos, Senhor. Amém e amém. Faz de mim, Senhor, faz de mim, Senhor, pescador de almas. A paz do Senhor a todos, querido professor. Iniciamos mais um trimestre das lições bíblicas da Escola Dominical nas revistas da CPAD. Eu tenho uma grande honra aqui, novamente, nesse ciclo de ensinos, ter ao meu lado aqui a companhia do nosso ilustre presbítero e professor Samuel Barros. Pastor querido. Pastor Gerson, a paz do Senhor, amigos, irmãos e irmãs que nos prestigiam com suas visualizações. É uma alegria, uma honra muito grande poder percorrer um novo ciclo de estudos de Escola Bíblica Dominical. Muito obrigado, uma alegria estar aqui. Amém, querido. Bom, as lições que nós estamos aprendendo nesse trimestre é a igreja e o seu testemunho, as ordenanças de Cristo nas cartas pastorais. E a lição de hoje é a mensagem à igreja local e à liderança. Nosso texto áureo, ele está na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 12, que nos diz assim: ninguém despreze a tua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Nosso querido comentarista da lição é o pastor Elinaldo Renovato de Lima, ele que está comentando essa lição nesse trimestre. E como verdade prática, ele nos traz o seguinte pensamento: as cartas pastorais reúnem orientações à liderança cristã e aos membros em geral para que vivam conforme a vontade de Deus. Uma lição maravilhosa. E eu extraí de um próprio estudo dele, professor Samuel, um poema, não vamos dizer um poema, mas um encadear de ideias que ele mesmo, eu extraí da internet, que ele diz assim: certo artigo de autoria desconhecida diz o seguinte: se o pastor é ativo, é ambicioso; se o pastor é calmo, é preguiçoso; se o pastor é exigente, é intolerante; se o pastor não exige, é displicente; se fica com os jovens, é imaturo; se fica com os adultos, é antiquado; se procura atualizar-se, é mundano; se não se atualiza, é de mente fechada; se prega muito, é prolixo e cansativo; se prega pouco, é que não tem mensagem; se veste bem, é porque é vaidoso; e se veste mal, é relaxado; se o pastor sorri, é irreverente; se não sorri, é porque tem a cara dura. E ele conclui, ele dizendo: o que o pastor fizer, alguém pensa que fará melhor. É difícil ser pastor, né? É difícil, né? Fico até assustado quando eu vejo hoje em dia nossos jovens amigos, né? Que quando são direcionados para dirigir a minha igreja, vão todos felizes da vida, né? Dando risada e curtindo, parece uma promoção de... é só uma promoção de trabalho, parece, sei lá, uma coisa extremamente divertida e tudo, né?
Se a gente parasse um pouquinho para pensar no quão pesado é a tarefa de um pastor, a gente ia relutar bastante para aceitar até mesmo uma separação ministerial no sentido de ser pastor, e quando fôssemos, iríamos com o coração pesado, tremendo, temendo e tremendo, né? Preocupados. Louva a Deus pelos nossos pastores e tudo, mas a gente precisa pensar um pouco no quão pesada é essa responsabilidade, né? Em tempos como os nossos, que a gente está vivendo hoje no Brasil, em que o ser pastor não é mais algo tão prestigioso assim. Antigamente, ser pastor era uma grande honra, era um orgulho, né? Hoje em dia, algumas pessoas até um tempo atrás, na década passada, quando se candidatavam a alguns cargos públicos, eles colocavam pastor tal, né? Aí, recentemente, em virtude de alguns escândalos da sanguessuga e de outros que surgiram por aí, com pastores fazendo reuniões, ciclo de oração para agradecer pela propina que estava recebendo em Brasília, os marqueteiros estavam recomendando aos que fossem pastores que não colocassem pastor quando fosse colocar o nome deles para concorrer a alguma posição política, porque só de colocar pastor, ele já perderia ali um grande número de eleitores. Essa revista vem em tempos em que nós estamos como que agonizando, Exato. né? Ela vem em tempos tão especial nesse sentido de o quanto nós precisamos de refletir o ser pastor, a chamada pastoral. E quando a gente vê uma lição que fala as cartas pastorais, com certeza tem lá na sua classe, ou quem sabe você seja um desses, que pensou assim, grande coisa essa lição, tem nada a ver comigo. O tema dela é pastoral. Eu não sou pastor, né? Eu sou um diácono, eu sou um líder do grupo, eu sou um cooperador, um professor de escola dominical, eu não sou pastor. Essa lição não tem nada a ver comigo. Essa lição tem tudo a ver com você, tem tudo a ver com a gente, porque por vários motivos, vamos dizer apenas alguns. Ela tem a ver com a gente porque Paulo escreve ela num momento muito da sua maior maturidade ministerial. O apóstolo Paulo está gozando nesse instante aqui de uma grande envergadura ministerial e espiritual e eclesiástica. Ele acompanhou todo esse processo de formação da igreja, a chegada dos gentios que vinham, ele participou do grande embate com os fariseus em Atos 15, no primeiro concílio da história da igreja. Então, ele já cometeu alguns deslizes, vamos apontar alguns aqui nessa aula, né? Ele cometeu alguns equívocos comuns, ele é um ser humano normal, ele não é um super crente, não tinha super crente lá, só tem super crente hoje, na época não tinha, né? Então, quando ele expõe essas suas cartas pastorais, nós podemos perceber, e isso torna as cartas relevantes, por vários motivos. Primeiro, as cartas compõem a palavra de Deus. Por aí já não dava nem mostrar o segundo motivo, né? Só por ela compor a palavra de Deus já tem motivo de sobra para a gente parar, ler, refletir. Mas segundo, o que eu também considero muito relevante, e é relevante agora, é porque Paulo está formando uma nova liderança. E aqui a cabeça dele está girando em torno do tipo de líder que ele vai formar. É aquela velha história, clássica frase, tal pastor, tal igreja. Exato. Quando ele mexe com um pastor, ele está mostrando que tipo de igreja é a que ele tem em mente, a que Deus colocou no coração dele, aquilo que está no coração dele, que tipo de igreja ele espera encontrar naquele primeiro século. Aí ele qualifica o obreiro. Então as cartas pastorais têm tudo a ver com nós. Tem tudo a ver até com quem está limpando os bancos da igreja. Eu me lembro que eu estava numa escola dominical há mais ou menos, professor Samuel, uns 15 anos atrás, 15 a 18 anos atrás, e eu escutei de um pastor, de um membro, né, na escola dominical, falou assim, não, Timóteo não foi feito para crente ler. Timóteo é uma carta para só o obreiro, só para o pastor ler.
E muitos cresceram com esse pensamento, que as cartas pastorais não foram feitas para os membros, as cartas pastorais foram feitas para os pastores. É um pensamento errado. É um pensamento errado, porque o Timóteo nem era, se você for ver bem, Timóteo tinha 17 anos, ele está morrendo de medo da tarefa dele. Ele vai simplesmente, esse menino de 17 anos, ele vai só substituir o principal nome do cristianismo. Só isso. Ele vai substituir Paulo numa congregação. É uma tarefa hercúlea mesmo, uma tarefa fora de série. Como que você faz um negócio desse? Então, é um moço, ele está com medo. Eu até pensava que Timóteo ele era mais arrojado, mas lendo as palavras de Paulo para ele nas suas cartas, você vê que Timóteo está com medo. Ninguém despreza a sua mocidade. Ele fala, e essa frase, ninguém despreza a sua mocidade, ele não está falando para os outros somente, ele está falando isso aí justamente para Timóteo. Na outra versão, essa frase fica assim: ninguém te despreze por você ser jovem. Então, ele está ensinando Timóteo a se locomover, a transitar no seio da igreja. Ele ensina Timóteo a tratar as moças, as jovens da igreja. Ele ensina Timóteo, com 17 anos, a tratar os anciãos. Ele precisava repreender os anciãos, o Timóteo. Mas ele fala assim: repreenda-os com cuidado. Porque... E é uma tendência, o senhor tocou num ponto aqui que é muito, muito legal. É uma tendência nossa, jovem, eu estou falando isso por mim, de não ser muito tolerante, não pensar muito para falar, e o que vem na boca já vai soltando. E Paulo dá essa recomendação. Ele está ensinando. Né? Porque o apóstolo Paulo está fazendo o quê? O apóstolo Paulo está pegando o Timóteo e o Tito e está simplesmente corrigindo um grande erro que ele cometeu lá no passado. Qual foi o erro de Paulo? Paulo errou com João Marcos. Paulo não somente errou com João Marcos, eu vou até corrigir a frase. Paulo errou feio com João Marcos. Errou muito feio. Porque Paulo, ele tem um temperamento, os irmãos podem ver isso num livro chamado Temperamentos Controlados pelo Espírito, escrito por Tim LaHaye. E nesse livro, o Tim LaHaye ele fala um pouco do temperamento de Paulo. E Paulo é o tipo de colérico, ele é um cara que estoura, que rasga fácil, ele é alguém que fala na cara, não manda o recado. Se tivesse Face hoje, Paulo ia lá na casa da pessoa para falar com ela, nem pelo Face ele ia mandar o recado. Ele não parece ser esse tipo de pessoa. Repreendeu o pastor presidente dele na hora de uma refeição, você imagina se ele vai mandar recado para alguém. Então, Paulo é um negócio muito complicado. Então, quando... E que autoridade, porque o pastor presidente... Sim. A pessoa já tentou repreender o pastor... Não passa um negócio desse, pelo amor de Deus. Enfim. Mas de repente pensar um pouco no o que é esse camarada, quem é esse apóstolo Paulo, esse homem chamado Paulo. Então, o erro dele com o João Marcos deu-se justamente na primeira viagem missionária da igreja. Porque o João Marcos, que é muito queimado pelos pregadores hoje, nós queimamos muito o João Marcos. O João Marcos fez a primeira viagem missionária, uma beleza, só que chegando numa certa altura, em Atos 13, por ali, vai dizer que o João Marcos voltou para Jerusalém. Essa volta do João Marcos para Jerusalém fez com que Paulo ali mesmo já falasse, já era. Queimou o menino. Ali ainda não, mas ele guardou no coração dele aquela frase, não sei se ele já conhecia a frase, mas a frase fala assim: deixe estar, porque a vingança é um prato que se come frio. E fez que nem ligou para João Marcos ali. João Marcos voltou, ele continuou a viagem com Barnabé, tudo bem. Mas lá na reunião, no primeiro concílio da história da igreja, em Atos 15, os irmãos vão ver que quando o Barnabé quis organizar então a segunda viagem missionária, o Barnabé voltou com os nomes que iam compor a equipe. E Barnabé voltou todo empolgado. Nem Barnabé sabia que Paulo estava muito machucado com a atitude de João Marcos. Nem Barnabé sabia, que se soubesse não trazia o nome na lista dele, e ainda esfregou o nome do João Marcos na cara do apóstolo Paulo. Quando Paulo viu o nome de João Marcos ali, diz a palavra de Deus em Atos 15,
o Paulo fez literalmente isso aqui, fez exatamente isso aqui. Se ele for, eu não vou. Agora pense um cara com mais de 40 anos de idade, bravo, com a atitude de um menino de 17 ou 18 anos, como era João Marcos. Eu leio alguns estudos que publicam na internet, quando vão falar do João Marcos, e a maioria deles são injustos com o João Marcos. Ah, João Marcos desviou, João Marcos teve medo, João Marcos não quis ir. Se coloca no lugar dele. Não. João Marcos, ele é primo ou sobrinho, segundo algumas versões de Bíblia, de Barnabé. Ele simplesmente não se adaptou com a liderança de Paulo. Foi só isso, esse foi o grande crime dele. Porque enquanto a equipe estava Barnabé e Paulo, estava ótimo. Só que não dava para Barnabé, que fez o curso de datilografia num lugar, e se formou com o diploma dele de datilografia em algum lugar, superar a envergadura de Paulo, um cara que se formou em oratória em Alexandria, aos pés de Gamaliel, 3 idiomas. Desculpa, com todo respeito, Barnabé, mas ia ser muito difícil Barnabé liderar Paulo, a envergadura de Paulo era muito mais ampla. Então, o Barnabé e Paulo, que está em Atos 10, 11, 12, de repente vira Paulo e Barnabé. Perceba, quando acontece isso, quando a liderança troca de mão, é aí que o João Marcos balança. Ele não gostou. O que ele fez? Ele voltou para Jerusalém e foi fazer o quê? Ele não foi, eu digo para os jovens nas palestras, né? Ele não foi atualizar a página dele na internet. Ele voltou para trabalhar, para ralar o peito. E foi lá, aprendeu com Pedro, se colocou aos pés de Pedro e falou assim: com Pedro me identifico mais. Aprendeu com Pedro e contribuiu, tanto que escreveu o Evangelho de Marcos, que o apóstolo Paulo vai se utilizar para escrever algumas de suas cartas. Então, quando vem Paulo agora com suas cartas pastorais para escrever, Paulo sabe que ele errou com João Marcos. Ele não vai dizer isso, mas ele vai deixar isso subtendido quando ele disser a Timóteo, passe na casa de Carpo, né, do nosso irmão lá, traga para mim a minha capa, traga os meus livros e me faça um favor. E essa parte emociona muito quando eu leio. Emociona muito, porque Paulo, sendo mais velho, ele não se sentia constrangido de pedir perdão para alguém mais jovem que ele. Eu não vou pedir perdão, eu tenho 50 anos de crente. Paulo não quis saber disso. Ele sabia que ele estava errado. Ele falou assim, Timóteo, me faça um favor também. Traga-me a João Marcos. Nessa hora o coração dele aperta. Ele sabe que o moço tem potencial. E ele fala, olha, ele é muito útil para meu ministério. Agora pensa, se sem João Marcos eu pude escrever 13 cartas e algumas que se extraviaram, com João Marcos, o que é que o apóstolo Paulo não teria feito? Que conteúdo teríamos hoje para ler ainda mais da palavra de Deus se João Marcos fosse um parceiro de Paulo ali? Então, o apóstolo Paulo, ele vinha orando, Deus me dá mais uma chance. Quando eu encontrar um jovem numa igreja, eu não vou cometer o erro que eu cometi. Eu vou corrigir e vou dar o meu melhor para ele. E aí que ele conhece Timóteo, Tito, e ele se retrata, veja o nível de tratamento que Paulo dá para Timóteo. Ele saúda na primeira carta, meu verdadeiro filho. Saúda na segunda carta, meu amado filho. Sabe, um carinho fora do comum com Timóteo, Paulo agora entendendo o peso da influência dele em relação a essa nova liderança que está chegando. Timóteo é o primeiro cristão na história da igreja, da segunda geração a ter o seu nome citado na Bíblia. Então, olha que responsabilidade de Paulo ao tratar com Timóteo. Então, daí o cuidado de lermos essas cartas com muito cuidado, porque o que ele vai colocar aqui para nós são fatos muito, muito, muito importantes. Faz de mim, Senhor, pescador de almas. Uma lição maravilhosa. E dando continuidade nesse segundo bloco, as cartas pastorais de 1 Timóteo e 2 Timóteo e Tito tinham em comum os seguintes propósitos, né? Eles orientavam os líderes quanto à vida pessoal e
combater a heresia. Veja que a preocupação do apóstolo com relação à conduta pessoal do líder da igreja também foi uma ênfase que o apóstolo dá à conduta do líder. É interessante essa psicologia que Paulo usa para orientar, né? Tem não sei se tem programa da Super Nana ainda no SBT. Super Nana, ela é nossa irmã em Cristo. A CPAD até tem eventos que ela organiza de escola dominical e que a Super Nana ministra. Ela é, que bênção, né? Ela é uma psicóloga, trabalha com educação cristã também. E no programa que ela apresenta na televisão, quando ela pega aquelas crianças assim, mal criadas, que dá tapa na cara do pai, que chuta a comida dentro de casa, todas as vezes que ela pega uma criança, uma situação difícil, os pais mandam uma carta lá para ela, né? Super Nana, me ajuda! Ela olha, aquele coquinho lá, faz assim, tipo, sei lá que eu posso fazer ali, faz assim, e ela vai na casa, ela sempre, eu gosto dos programas dela, são muito bons, e ela fica só olhando, né? Ela para na cozinha e ela só olha, ela fala assim, se comporta como se não estivesse aqui. Aí ela fica olhando aquela criançada, Faz a leitura. Ela não fala nada, ela olha, faz assim às vezes, olha para a câmera, mas a primeira coisa que ela faz quando ela vê alguma coisa errada nas crianças, ela não levanta a criança pelo pescoço, ela não tira uma cinta da parede, um sapato, um chinelo e dá na criança. Ela espera as crianças se assentar e vai aonde, meu irmão? Ela vai no pai. Ela vai no pai e na mãe. Senta na mesa e fala assim, ó, vocês estão errados aqui, está errado aqui, está errado ali, e vocês são os responsáveis por isso daí. Paulo faz a mesma coisa. Se a igreja está errada, se tem coisas erradas na igreja, se tem comportamentos inadequados na igreja, a culpa cai inteiramente sobre o pastor. A responsabilidade dele é muito grande. Ele tem que ensinar, mostrar o certo, mostrar o correto, dizer, o pastor tem que conversar com famílias, tratar com os pais, tratar com um jovem, tratar com um adolescente. Então Paulo vem orientar aqui o líder, e ele é rigoroso em seu critério de escolha de líder, né? Que para muita gente que chegou hoje, que chegou no ministério, algumas pessoas que chegaram no ministério nem passaram pelo critério de Paulo, porque não passariam nas suas 3 ou 4 primeiras exigências ali. Então, é muito difícil se enquadrar no modo de obreiro que Paulo coloca, né? Até mesmo igrejas hoje que são dirigidas por homossexuais, aqui em São Paulo, por exemplo, já não passaria no crivo quando ele falou que o bispo deveria ser marido de uma mulher. Então ali ele já não está qualificado para ser um obreiro segundo a palavra de Deus. Mas então ele está preocupado quanto à vida pessoal então dos seus líderes. Ele passa um crivo ali, não espancador, e coloca toda uma lista de governar bem a família, enfim, coloca uma lista ali, e daí ele pega e coloca na segunda parte, é que ele coloca a questão de combater as heresias. Quer dizer, a prioridade era a pessoa, o caráter, a postura do líder, e depois a sua relação com a igreja. Às vezes tem líderes que têm uma relação muito boa com a igreja, pregam muito bem, agenda lotada, fotos no Face de almas que ele ganhou, ou que vieram à frente, peguei em tal lugar, tantas pessoas foram batizadas, mas você, uma vez por ano, no dia dos namorados, que você vai ver uma foto dele com a mulher dele, aí que você vai saber que ele tem uma esposa, ou que tem, aí você vê eles, às vezes ganha tanta gente lá fora e não ganha a família. Então, em primeiro lugar, Paulo fala ele fala da família, ele fala da postura dele ali, do caráter, seu comportamento, tudo, e agora ele fala depois do combater as heresias. Então tem que tomar cuidado, o obreiro tem que saber dosar, equilibrar. Pastor Jaime Kemp, ele deve ter mais ou menos uns 50 anos aí, só de ministério com família, não é de idade.
Ministério de Família, ele deve ter um pouco mais de 70 hoje. Tive seminários, participei de seminários com ele, e ele é muito, muito, muito bom. E ele conta nas suas palestras que há um dia da semana, ele conta isso para nós, que ele sai só para passear com a esposa dele. E não leva celular, não leva nada. Ele sai para curtir, ele sai para passear com a esposa dele, andar, passear, enfim. Ou seja, ele coloca isso, família, acima de tudo. Então isso é muito bom, a gente priorizar a nossa família, né? Em segundo lugar vem a segunda exigência do líder, né? Que é combater as heresias, né? Essa era a segunda exigência que Paulo coloca, né? Está aqui na nossa sequência de Atos. E o interessante é que a heresia já era algo, uma pedra no sapato da igreja primitiva. Né? Sim, e são desafios que a igreja sempre enfrentou, só que não é por nada não, irmãos, os hereges que surgiam antigamente eram mais difíceis de combater. Eles estudavam um pouco mais, né? Então, hoje em dia você vê frases em redes sociais ou em hinos, uma vez alguém falou, mas tem heresia nesse hino. Eu falei, não chama de heresia, isso é uma ofensa para um herege. Isso é uma palavra que sobrou, porque para montar uma heresia, irmão, muitas vezes a pessoa tem que estudar muito para montar uma heresia, para criar uma heresia. Ela estuda para criar heresia. Para vocês terem ideia, para nós termos ideia, os hereges com quem Paulo lidou, em algumas vezes, teve situação que o apóstolo Paulo perdeu para eles. Isso alguém vai até assustar. Não, Paulo não perdeu. Na maioria das vezes, houve situação que ele perdeu, porque os hereges de Paulo eram homens extremamente gabaritados, eram fariseus mesmo, quem sabe até ex-alunos de Gamaliel ali, sendo opositores a ele. Por exemplo, quando Paulo passou pela Galácia, por exemplo, os biógrafos de Paulo que estudam ele, a sua história, eles concordam que Paulo, naquela situação da Galácia, que ele pregava pelas igrejas, depois já vinha um outro grupo de judaizantes para retirar o que Paulo falou. Então, quando ele escreve para os irmãos da Galácia, os irmãos vejam que ele fala assim, quem foi que vos fascinou? Olha o nível da oratória, da exposição teológica e bíblica dos opositores de Paulo, a ponto deles fascinar. Olha a palavra, não é forçar alguém a fazer alguma coisa. Eles explicavam de tal maneira, e olha que retirar uma coisa que Paulo ensinou. Não é uma coisa que o irmão Samuel foi lá ensinar, nem o professor Gerson. É uma coisa que o segundo principal homem do cristianismo ensinou, vem alguém depois com uma sutileza, com uma perspicácia, com algo... ele usa a palavra fascinar. Parece até uma serpente, né? Que fascina. Alguém fica encantada com aquele discurso e fala a verdade, você está certo e Paulo estava errado. Então, quando Paulo escreve na Galácia, aos irmãos da Galácia, você vai ver que o apóstolo Paulo está mesmo com os nervos à flor da pele. Dispensou até o amanuense, dispensou até alguém para escrever a carta. Não é essa aqui, deixa que eu escrevo pessoalmente essa carta aqui. Então, na Galácia, o apóstolo Paulo, ele perde para os judaizantes ali. Ele perde a ponto dos irmãos verem como que ele escreve aquela carta, ele já começa nervoso. Se você for ler lá na sua saudação, ele já fala, Paulo, e coloca um parênteses bem grande na frente, apóstolo, né? Apóstolo, e já sabendo que lá, já passou por ali, os judaizantes questionando a sua chamada apostólica, ele já responde logo na primeira frase da carta, ele fala assim, apóstolo, entre parênteses, não segundo a vontade de homens, mas segundo a vontade de Deus. E fecha o parênteses, e daí continua. E começa a carta e fala lá no meio, com letras grandes vos escrevi, e ainda chega uma hora que ele fala assim, ele usa uma palavra, ele começa a carta e termina a carta, e me parece que é a única carta que ele começa e termina sem pedir oração. Então veja
Então veja como que o naipe... Humano, né? Não, meu Deus, acho que ele terminou a carta, alguém puxou antes que ele amassasse aquilo ali, de nervoso que ele estava. Então, como que o naipe das heresias que Paulo combatia e o nível de preparo que ele precisava ter para consolidar o ensino que ele compartilhava. Nós, hoje, líderes que também ensinamos a palavra de Deus, precisamos também estar prontos e preparados para enfrentar também a oposição herética com que a igreja sofre hoje, né? É muito mais fácil para nós combatermos heresias hoje do que era naquele tempo, porque nós temos muitos recursos, né? Bíblia em grego, Bíblia em hebraico, Bíblia em aramaico, Bíblia para todos os idiomas, notas de rodapé, doutores e mais doutores pós-graduados com suas boas exposições que nos ajudam, podemos consultar até quem não fala um idioma grego, que é o idioma original que foi escrito no Novo Testamento, pode transitar com tranquilidade em qualquer tema ali, estudar e fundamentar a fé que possui, para que a gente possa então estar pronto para combater essas heresias, né? Não é para combater os hereges, era para combater as heresias, não é que você vai mandar pendurar num poste por aí, mandar arrancar a cabeça. Isso é para o Estado Islâmico. Nós somos seguidores de Cristo, nós pregamos a paz, nós não atacamos pessoas, nós não atacamos instituições, né? Não atacamos pessoas que são no centro de Umbanda, pessoas que frequentam o Espiritismo. Nós não atacamos nenhuma pessoa, nenhum ser humano que frequenta nenhuma instituição diferente da nossa. Nós respeitamos, nós amamos, nós consideramos, tratamos com respeito, tratamos com o mesmo nível que nós também gostamos de ser respeitados, né? Nós atacamos uma ideologia, né? Nós não concordamos. A discussão fica no campo das ideias, do pensamento bíblico, teológico ou filosófico, né? Mas com respeito, carregando na frente sempre a nossa discussão. Faz de mim, Senhor, faz de mim, Senhor, pescador de alma. Nessa mesma carta, indo agora para o nosso terceiro bloco, a gente vê que uma mensagem para a igreja local e a liderança da atualidade. Veja, a própria composição bíblica, então, das cartas pastorais, nos mostram o que nos mostra que era de fato, eu estou falando era não porque não são, estou falando era porque estou me deslocando lá no tempo passado, que era mesmo palavra de Deus sendo escritas pelas penas paulinas ali, é a própria atualidade. Parece que o apóstolo Paulo andou vigiando nossas páginas, redes sociais, parece que ele andou assistindo alguns cultos online pela internet, parece que ele sentou no banco da igreja do nosso lado domingo passado e assistiu aquele culto também junto com a gente, porque a atualidade da sua exortação é uma coisa que só pode vir por revelação de Deus mesmo. Espantosa, né? Espantosa. Olha o que ele fala para Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e 2. O Espírito expressamente diz que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Olha, irmão, tempos mais trabalhosos que este, né? Fôssemos destacar quanta coisa que acontece na igreja hoje, que torna a exposição do Evangelho tão complicada, tão trabalhosa. Muitas vezes os próprios crentes criam obstáculos para o Evangelho, criam obstáculo quando eles dão mau testemunho, criam obstáculo quando eles criam picuinhas, problemas onde não existem. Então, e na lição comenta o Evangelho da prosperidade, não é mesmo? Em cima desse pensamento, professor Samuel, o senhor falou do Evangelho da prosperidade, e foi uma frase que eu escutei essa semana, inclusive no culto passado, domingo, ontem, e o Evangelho que não é mostrado cruz, o próprio apóstolo Paulo, ele combateu isso, o Evangelho que não mostra cruz, porque hoje nós estamos, não vou dizer nós, estão se mostrando um Evangelho aí,
de facilidade, triunfalista, Sim. do autossuficiente, você pode, você consegue, você vai vencer, você é isso. E não prega o evangelho da cruz, Sim. o evangelho da salvação, o evangelho da transformação, o evangelho da mudança de caráter. E parece que se você pregar esse evangelho da cruz, esse evangelho da transformação, esse evangelho do sacrifício salvífico de Cristo no Calvário, as pessoas já rejeitam. Esse evangelho não estão querendo mais, estão querendo o evangelho da chave de ouro, com a bandeira branca bordada com verde vitória. E aí que está morando o perigo para a nossa atualidade hoje. Tá tudo muito fácil, né? Muitos maus obreiros, eles não querem mostrar para a igreja qual que é a sua verdadeira responsabilidade diante de Deus, né? Um tempo atrás teve um pastor aí na televisão fazendo uma campanha, indo orar no monte, e falava assim: não, você não vai precisar ir lá, eu vou lá no monte para você, eu vou lá buscar a sua vitória, vou entregar aqui. Quer dizer, ninguém quer trabalhar mais, mas nem pela própria vitória, né? Então, fica como fosse um self-service, né, na igreja. A pessoa é servida, tem que dar para ela. É igual a canção do Cícero Nogueira, né? Então, quando na verdade, o Marajá de Deus, ele canta. Na verdade, a gente vai ver que até mesmo o sentido de culto se perdeu, né? Porque, na verdade, a palavra culto no original, a ideia não tinha nada a ver, com a gente receber alguma coisa quando chegasse na congregação. Mas a ideia era sempre de entrega, de oferta, não era receber nada. Não é mesmo? Então, vai se criando esse tipo de pessoas, esse tipo de cristãos, esse naipe de seguidores de Cristo, que na verdade não são seguidores de Cristo, né? Às vezes são seguidores de obreiros, seguidores de pastor. Eu conheço pessoas que seguem pastor. Quando o pastor muda de igreja, ele muda também. E ele vai lá onde o pastor está. Você conhece, eu já tinha visto pregador itinerante, já tinha visto cantor itinerante, mas agora já tem também membros itinerantes também, né? Tem membros itinerantes também nas igrejas. Ele vai também. É capaz de, se Jesus voltar para arrebatar a igreja dele, Jesus voltar para levar o irmão, esse irmão interrompe Jesus e fala assim: espera só um pouquinho, você vai levar o meu pastor? Porque se ele não for, eu não vou. Ele só vai se eu passo. Eles estão absolutamente dependentes de um guia, de alguém na frente deles, não é mesmo? Então o ser humano virou um Deus, né? Aí a gente até vamos orar antes do culto começar. Comentei isso algumas vezes aqui nos irmãos, numa aula que demos recentemente. A gente vai orar e ora sem pensar. A gente ora no piloto automático, né? E na oração nós dizemos: Deus, dá-nos um culto abençoado nessa noite. Olha que absurdo, meu irmão. Só que não. Você já imaginou Deus dando um culto para nós? Deus oferecendo um culto para nós, como alguns teólogos mesmo da nossa própria igreja têm ensinado, que nós somos deuses. É isso que muitos dos nossos, não estou falando de outra igreja não, estou falando da nossa própria igreja. Há pregadores, há evangelistas que têm afirmado e reafirmado isso, que nós somos deuses, né? Eles têm afirmado isso. E não os critique, não cite nomes nas redes sociais, porque os fãs deles vão massacrar você, né? Então são mesmo que fala dessa apostasia, né? Nos últimos dias que a gente vai vendo, e na lição fala assim, Paulo adverte aos crentes quanto ao que está acontecendo nos dias atuais, onde muitos estão abandonando a fé em Cristo. Então, cai bem aquela pergunta que Jesus fez, né? Por acaso, olha que pergunta para a gente refletir, que Jesus fez. Por acaso, o Filho do Homem, quando ele voltar, ele encontrará fé na terra? Essa pergunta é interessantíssima, né? Porque a fé, ela é produzida quando nós ouvimos pela palavra de Deus, né? Então, para a fé desaparecer, desaparece primeiro a exposição da palavra de Deus, né? Se a palavra de Deus some das nossas reuniões, ela some dos cultos, então a fé vai sumindo também, né? Em alguns cultos ela some, o dirigente está lá, dirige culto,
Daqui a pouco ele pega e fala assim: irmãos, vamos ouvir aqui esse resto de tempo com a palavra de Deus. Resto de tempo, meu irmão? É o que sobrou, então. Um resto parece um lixo. Eu não gosto de comer resto de comida. Parece até um resto, parece uma coisa que nem, tipo, não tem um valor, né? Vamos ver esse resto de tempo aqui com a palavra de Deus. Olha que prioridade nós estamos. Quer dizer, então a palavra de Deus ela vai sumindo, a palavra vai tendo menos evidência, e daqui a pouco também a fé vai desaparecendo, né? E Jesus pergunta: o filho do homem vai encontrar fé na terra quando ele voltar? Então, são esse tipo de ovelhas, e por isso a importância de voltarmos a ler as cartas pastorais. Perfeito, professor Samuel. São algo que nos faz temer e tremer, porque a apostasia, esse triunfalismo, essa teologia ou esses ensinos que estão desviando do sentido do alvo, que é a exposição da palavra em relação a mostrar a cruz, mostrar o sacrifício, mostrar a salvação, a graça que nos foi ofertada. Isso é algo que nós devemos nos alertar e se preocupar, onde estivermos. Combater mesmo, combater, porque através da exposição da palavra, com homens que o próprio apóstolo Paulo estava ali levantando, Timóteo, Tito, para poder ir de frente na contramão dessa apostasia, dessa realidade. Exatamente. Que é algo que está atual, né? É, atualíssimo. Faz de mim, Senhor, faz de mim, Senhor, pescador de almas. O bloco 4, então, mensagem para a liderança, administração eclesiástica, ética ministerial. Até disso o apóstolo se preocupou, né? Até isso ele teve cuidado. Que cuidado, ele estava formando um líder ali, né? Ele estava formando, porque é nessa hora que nós vemos Paulo nas suas 2 cartas, especialmente as de Timóteo, por serem suas últimas, né? É nessa hora que você vai ver o naipe de liderança que a pessoa exerceu. É na hora da sucessão, né? É na hora da sucessão que a gente percebe o nível de liderança de um líder. Está né? faltando no sentido de sucessão, de cuidado com sucessão, pessoas com o mesmo pensamento de Paulo? Está faltando. A gente, alguns irmãos ficam com medo da geração que vem. Eles falam assim: o que será da igreja? Outra geração que vai chegar. Se a outra geração vai chegar, se está com medo dela, é porque você não preparou muito bem ela enquanto você exercia a sua liderança, né? Então, não pode ter medo de quem vai chegar. Ensinou certo, mostrou correto, instruiu, moldou, fez líderes, fez sucessores. Não temos, né? Fica tranquilo, não tem por que ficar com medo. Então, é nessa hora que marca. Então, quando Paulo vem agora com esse mundo, criando todos esses detalhes importantes para essa próxima liderança que vai chegar, a gente vê de fato o quão líder de fato foi o apóstolo Paulo, né? Um homem que influenciou o planeta inteiro e não foi como Alexandre, utilizando armas de guerra, utilizando carros poderosos, não, usando a palavra, né? Usando a própria palavra e sendo esse grande instrumento de Deus. Fala tanta coisa, irmãos, não tem nem como citar tudo aqui. Ele fala que não espancador, não iracundo. Às vezes pessoas estão iracundas, estão bravas. Alguns obreiros estão perdendo a capacidade de dialogar, de conversar com as pessoas. Está faltando esse trato, essa relação pastor, aquele calor humano, aquilo que a gente ouvia muito, aquilo que a gente ouvia falar. É um negócio chamado cheiro de ovelha, né? Então, o pastor, ele era, antigamente, como fosse um membro da própria família, era o primeiro da lista de convidados de um casamento, era o primeiro da lista de convidados do aniversário de um membro da família, o pastor era o primeiro. Então era muito... pessoas ansiavam ser pastor e tudo mais. Ainda o nível de pastoreado que o apóstolo Paulo coloca
é o nível dele. Tanto que ele fala assim, olha, aquele que deseja o episcopado, excelente obra deseja. Hoje, se você falar assim, não, o meu sonho é ser um pastor, bom, ou você vai tomar um murro na cara, você está ficando louco, o que você tem na cabeça, como assim? Você tem um sonho de ser um pastor, tanta coisa melhor para você fazer por aí, como que você sonha em ser um pastor? Então, depreciou. Então, essa geração, uma das suas grandes tarefas vai ser resgatar a credibilidade do ministério pastoral. Hoje você vê na televisão e redes sociais, por exemplo, o tratamento que houve entre um jornalista muito famoso com um pastor muito famoso também aqui no Brasil. Aqui no Brasil, um jornalista publicado em redes sociais entre Boechat e Silas Malafaia. Não estou criticando ninguém, estou citando um fato jornalístico que está estampado em todos os jornais por aí, enfim. Mas quando eu vi a resposta daquele jornalista para esse pastor, eu lembrei na hora de uma palavra que o apóstolo Paulo mesmo escreveu. Ele falou assim, olha, que os homens vos considerem ministros de Deus e dispenseiros dos mistérios do Altíssimo. Então, é para o mundo olhar para mim, olhar para o professor Gerson, olhar para o pastor, olhar para seja lá quem for na igreja e nos considerar. Mas antes do mundo me considerar, nós devemos ter um testemunho digno de consideração, não é mesmo? Então, muitas vezes os pastores estão perdendo. Estão entrando em esferas que não competem ao pastorado entrar. O pastor é para cuidar da ovelha, para cuidar da igreja. Então, eles estão querendo entrar em alguns campos que não competem ao pastor entrar. Então é complicado. Então eu já vi obreiros criticarem, por exemplo, o uso do Facebook. Aí ele falava assim no púlpito, um obreiro falava assim, porque tem crente que fica dando indireta para o outro no Facebook e tal. Eu não uso o Facebook. Legal, você não usa o Facebook para dar indireta, mas usa o púlpito para dar indireta. Monta um Facebook. Não, minha sugestão é essa, porque pelo menos o irmão tá lá dando no Facebook dando indireta, mas ele está usando uma página dele, não está usando um espaço sagrado, um espaço de orientação bíblica para dar indireta para ninguém. Então, o púlpito não é lugar de obreiro dar indireta, de pastor dar indireta, de presbítero dar indireta, de professor dar indireta. A igreja tem que voltar a se comunicar. Sejam comunicáveis, está também numa das cartas pastorais de Paulo para Timóteo. Ou seja, senta, conversa. Várias vezes, irmão, eu já peguei casos na igreja, como presbítero que sou, onde nós estamos, casos de irmão, de bico virado para o outro, já conversei com os dois, já fui, dialoguei, sentei, conversamos os dois juntos, falei, e aí, que diferença que tem aqui entre os dois? O que acontece aqui? E aí a gente acabou entrando num acordo, vamos se comunicar, vamos resolver, vamos trocar ideia, vamos se entender. Então, Paulo coloca várias listas aqui, ele fala, não iracundo, não dado ao vinho, cuidado aí, irmão. Tem gente que está, nosso pastor presidente de Sorocaba falou que tem gente que está substituindo o suco de uva na ceia pelo suco de cana, irmão. Cachaça, mano. Não é para tomar cachaça, não, é não dado ao vinho, né? Não espancador, não cobiçoso, de torpe ganância, hospitaleiro, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a palavra, capaz de admoestar, olha isso, com a sã doutrina, né? E em seguida ele vem falar da ética ministerial. Pelo amor de Deus, tem muita coisa aqui. Aprovado, como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Então, pelo amor de Deus. O senhor falou algo aí em relação ao vinho, o sacerdote, ele não toma vinho, né, professor? ou não, né? Ou não deveria, né? Então é isso mesmo. Então,
Então tem muita coisa, vamos aprender muita coisa com as cartas pastorais. Eu concluo aqui esse último bloco com essas exposições, mas tem muita coisa boa. Ainda é só a lição 1, estamos só com a lição 1, que passamos por cima dos blocos, a gente nem ficou apontando aqui ponto a ponto. Tem muita coisa, irmãos, e vamos percorrer juntos aqui as cartas pastorais. Não despreze essas cartas pastorais, pois as palavras do professor Samuel aqui tem nos falado. São muitas coisas que devemos extrair daqui, porque são riquíssimos nos seus conteúdos. Que Deus abençoe a sua vida. Volto a repetir aqui. Vá para a escola dominical, acesse esses vídeos, sim, curta a nossa página, comente aí, nos dando sugestões, elogios. Mas, acima de tudo, não pegue esse vídeo só para você tirar estudo para você, mas vá para a escola dominical no domingo, na classe, aprendendo. O professor Samuel esses dias nos trouxe um estudo aqui nessa congregação, dizendo em que uma pessoa literalmente se desviou porque assistiu muitos vídeos por aí, né, professor Samuel? Então tem muita gente só assistindo os vídeos, né? Exatamente. E é perigoso isso. E fazendo teologia sem Bíblia. O pastor Antônio Gilberto falou uma frase que eu não esqueço. Ele falou assim: vocês vejam bem, tem muita gente fazendo teologia sem Bíblia. Vocês vejam o que é que isso vai dar. Deus abençoe o pastor Antônio Gilberto, nosso ícone, né? Muito, pastor Antônio Gilberto. Deus abençoe. Deus abençoe o professor Samuel por essa aula, que o Eterno lhe enriqueça cada vez mais com esses comentários aqui. Bem, obrigado, professor Gerson. E amigos que assistem, eu vejo todas as aulas que nós publicamos na rede social, no YouTube e tudo, e eu vejo todos os comentários que ficam embaixo. Nós acompanhamos ali, nós vemos tudo que você escreve lá, nós lemos todos, né? Então, continue escrevendo, é ali que a gente olha, né? Observa e a gente vai medindo por ali. Obrigado a cada um que tem comentado alguma coisa, mesmo nos criticando, que a gente sabe que faz isso porque vocês querem ver a gente melhorar. Então, obrigado por cada crítica que vocês colocam. A gente tem a liberdade de escolher o que vai publicar, né, professor Gerson? E nós, às vezes, publicando coisas que, entre aspas, vão contra, né? A gente, porque a gente considera cada palavra de vocês, né? E é muito bom lê-las e poder melhorar depois de ler cada uma delas. Amamos a cada um de vocês, que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Faz de mim, Senhor, faz de mim, Senhor, pescador de almas. Eis-me aqui, conduzido de amor, eis-me aqui, para fazer tua